Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão. A sua empresa, ela está formando caixa ou ela está diminuindo o seu caixa? Ou seja, ela está consumindo caixa. Como é que você faz para saber se essa situação está acontecendo na sua empresa? Primeiro você tem que analisar o teu fluxo de caixa. Se você não tem o hábito de analisar, de acompanhar diariamente o fluxo de caixa da tua empresa, já é uma coisa que você tem que repensar e começar a fazer, porque é vital que o proprietário, que o dono da empresa já acompanhe a demonstração de fluxo de caixa para ver por que pode estar acontecendo alguns problemas e através do fluxo de caixa você encontra solução. Mas como você faz para saber se a sua empresa está ou não consumindo caixa? Você pega lá, por exemplo, aqui está um resumo do que é um fluxo de caixa, mas não é tão simples assim, mas é uma forma de você... Isso aqui, na verdade, seria um livro caixa. Então, vamos supor que você tem aqui uma demonstração de 5 meses e esteja acontecendo a seguinte situação. Você vai lá e recebe, no primeiro mês você vende lá 100 mil reais. Espera aí, deixa eu pegar um outro pincel. Deixa eu pegar aqui os meus outros pincéis. Vamos lá. Você tem aqui uma entrada de 100 mil reais nesse mês. Só que o teu gasto total aí vai incluir seus custos, né, o custo de mercadoria que você vendeu, mais suas despesas fixas. Você teve ali uma despesa fixa e um custo total que chegou a 120 mil. O que aconteceu? Você já teve um déficit aqui de 120 mil. Poxa, como que a empresa pode gastar mais do que ela recebe? Mas isso é possível. Pode ser que você vendeu parcelado, você não recebeu ainda do seu cliente. Isso aqui é possível acontecer. Só que você tem que saber o seguinte... Você tem que saber que nesse mês a tua empresa precisou consumir 20% do seu capital de giro ou das suas reservas para pagar todas as despesas. Depois, no segundo mês, acontece uma outra situação. O teu faturamento vai para 110 mil, aumentou um pouquinho, mas o seu custo de despesa fixa ainda ficou em 120 mil. O que acontece? Mais 10 mil subtraindo na tua reserva ou no teu capital de giro. Então o que você está vendo aqui é que a tua empresa está o quê? Ela está consumindo caixa. É uma empresa que não está atingindo o teu ponto de equilíbrio. Então o que você tem que fazer? Você tem que revisar. Primeira coisa, por que está gastando 120 mil se é uma empresa que vende 110? Então você tem que revisar os seus custos de despesas fixas. Eu aconselho você a ir direto nas suas despesas fixas e já tentar ver ali o que você pode reduzir. Porque uma empresa que não tem flexibilidade para poder reduzir despesa fixa é uma empresa que ela tem dificuldade. Por exemplo, você tem uma loja, paga um aluguel, por exemplo, num imóvel muito no centro, está muito no centro da cidade, você vai ter uma dificuldade de talvez pagar um aluguel de 10 mil, 15 mil reais. É muito para uma empresa que só fatura 120, só fatura 110 mil. É um aluguel muito alto. Então, o aluguel seria uma questão que você tem que repensar. Será que a sua empresa depende de estar presente em praça no centro da cidade, para poder vender os seus produtos? Então, é uma coisa que você precisa repensar. Supondo que não, vamos conseguindo a situação, no terceiro mês você vende 140 mil reais. Só que para poder vender 140 mil reais, sua empresa teve um custo de 130 mil. Então, ela gerou caixa de 10 mil reais. Aí no quarto mês, você vendeu 130 mil, foi um mês bom, só que você teve um custo de 125. Mas mesmo assim, a sua empresa conseguiu construir caixa, ela fez um caixa de 5 mil reais. No quinto mês, a tua empresa, ela vende só 100 mil reais. Mas ela fica na casa dos 120 mil de custo de despesa fixa. Então aqui ela acaba consumindo caixa de novo, um caixa de 20 mil reais. O que dá para a gente perceber aqui? Tem certos meses do ano que a tua empresa vende bastante, né? Que a tua empresa ela passa o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o volume que você precisa vender para pagar as despesas fixas. Então aqui você percebe que no terceiro e quarto mês você conseguiu isso, só que no primeiro mês, segundo e no quinto você não atingiu o ponto de equilíbrio e isso causou o quê? Um saldo negativo. Você precisa usar suas reservas, as reservas da empresa ou o teu capital de giro, você acabou consumindo no total. Se a gente fizer uma conta aqui, olha só, você tem 20 mais 10, 30, mais 20, 50 mil, menos 15, você acabou consumindo caixa
e o valor total foi 35 mil. Então isso aqui é uma forma de você verificar se a sua empresa está construindo reservas, se ela está acumulando lucros ou não, se ela está tendo prejuízo. Se ela não atinge o ponto de equilíbrio, é que eu posso perceber que o ponto de equilíbrio dela está perto de 130 mil reais, pode ser 125 mil reais, que ela consegue atingir o teu ponto de equilíbrio. Eu consigo observar também que a sua empresa, o custo variável não está influenciando tanto no resultado. Você observa que de 100 mil, ela sai de uma venda de 100 mil e passa para uma venda de 140 mil, o ponto de equilíbrio, ou seja, o custo total, a despesa total, o fixo dela, varia de 120 mil para 130 mil, ou seja, aumenta só 10 mil reais. Então o custo fixo provavelmente é o grande vilão da história. O teu custo de despesa fixa é o grande vilão da história. Então você vai pegar lá todas as suas despesas, você precisa reduzir, você precisa conseguir enxugar essas despesas, senão você não consegue atingir o ponto de equilíbrio. Você vai precisar cada vez tracionar, vender cada vez mais. E se você não conseguir emplacar um volume mais alto de venda, você acaba tendo prejuízo, ou seja, a sua empresa vai consumir reservas. E se a sua empresa começar a assim, acumular prejuízo, ela vai acabar com todas as reservas, vai acabar com o teu capital de giro e você vai se ver obrigado a fazer, por exemplo, um empréstimo bancário. E sobre a situação, sobre o empréstimo bancário, que eu chamo isso de o ciclo do endividamento, eu vou fazer um outro vídeo e você vai acompanhar. Vou deixar até o link nessa descrição para você entender como que funciona o ciclo do endividamento. Mas ele parte desse acontecimento aqui. Nessa crise que aconteceu, eu vi bastante empresa que estava com esse problema. Às vezes fazia comprava uma loja, um shopping, uma loja que tinha um aluguel muito caro, ou às vezes esse aluguel não era no shopping, era no centro. Então a empresa tinha uma despesa fixa muito alta. E para que ela conseguisse pagar essa despesa fixa, ela precisava vender um certo volume de faturamento. Até antes da crise tudo bem, mas quando a crise chegou, o mercado ficou muito parado. Tinha empresas, por exemplo, que ficavam um dia inteiro sem entrar um cliente dentro da loja. Então, como é que você paga uma despesa fixa de aluguel de shopping com isso? Uma situação dessa é muito difícil. Então, se você não conseguir trabalhar a tua despesa fixa, você vai ter problema. Se a sua empresa não tiver essa flexibilidade, você vai ter problema. Porque se você tiver uma baixa nas vendas, se esse período for durar, por exemplo, a gente está sentindo os efeitos da crise desde 2015, agora está melhor um pouquinho, mas no mínimo aí ficou 2, 3 anos no período crítico. Então imagina você ficar 2, 3 anos no período crítico com despesa, com um déficit de caixa desse, a sua empresa consumindo caixa, pensa de onde você teria que tirar esse dinheiro. Aí você vai fazer dívida. E sobre esse assunto, sobre endividamento, aí eu vou falar num outro vídeo para você, mas aqui já fica explicado para você entender se a sua empresa consome caixa ou se ela está construindo caixa. E aí, o que está acontecendo com a sua empresa? Ela está construindo caixa ou ela está consumindo caixa? Faça essa análise e veja o resultado que deu.